Boa tarde, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Olha só que legal! E nesta aula de ciências, nós vamos primeiro lá na ficha de atividades fazer a correção lá na página 89. Vamos lá? E aqui na página 89 vocês ficaram de responder essas questões, não é mesmo? Era para você observar, né? E anotar aí os objetos que se aqueceram rapidamente e os objetos que não se aqueceram rapidamente, tá? Com o reflexo do sol, né? Com a luz solar. Então vamos lá. Os que se aqueceram rapidamente foi a luminária, tá? Porque ela é de metal, tá? Então, vocês anotem aí. Luminária. Isto. Aí, os objetos que não se aqueceram rapidamente foi a mesa de madeira, né? Essa mesinha aqui, ó. Então, vamos anotar. Mesa. O que mais? A cama, certo? Cama. Opa. O travesseiro, né? Os travesseiros. Então, vamos anotar aqui. Seiros. Muito bem. O que mais? Também a colcha, né? Que tá por cima da cama aqui. Então, colcha. E a cortina, tá bom? Que tá aqui voando, né? Então, vamos fazer um risco aqui e escrever cortina. Muito bem. Agora, vamos para a página 90, olha só. E na 90 falava o seguinte, era uma atividade pessoal, né? Mas falava assim, ó, que em uma tarde de calor intenso, as crianças estavam brincando na piscina, né? Há bastante tempo. E aí, ó, vocês vão observar a imagem seguinte. Na letra A, quando elas saem da água, onde vocês acham que elas vão se sentar? No piso ou ao lado da piscina? Ou no piso ao lado da piscina ou na grama? O que vocês acham? Eu acho que com certeza na grama, não é mesmo? Por quê? Aí eu vou deixar aí a respostinha de vocês, visto que vocês viram nessa aula passada, tá? Uma experiência mostrando a diferença, né, de aquecimento, dependendo do material, dependendo do objeto, né? Dependendo do material com que esse objeto é feito, tá bom? Então, eu vou deixar a letra B para você responder o porquê, tá bom? Ou se você escolheu o piso, tá? Eu vou deixar você responder por que você acha que é esse piso ao lado da piscina, tá? Pra mim, eu digo que não é o piso, porque o piso vai estar muito quente, tá? Tenho certeza que o piso, ao invés da grama, por exemplo, entre ele e a grama vai estar mais fria, não é mesmo? E o piso com certeza vai estar mais quente, ele vai aquecer mais. Então, eu acho que é a grama. Mas eu vou deixar a respostinha do porquê aqui para vocês, porque ela é pessoal. Então, cada um tem o seu porquê, tá bom? E agora sim, nós vamos voltar lá na nossa apostila e nós vamos dar início ali mais um textinho, tá? Na página 143, certo? E nessa página 143, nós temos o textinho que fala sobre os ambientes quentes e ambientes frios, tá? Será que você já notou que há alguns animais, né? Que há animais em diversas partes do mundo, não é mesmo? Nós já conversamos sobre isso. E esses animais, eles são capazes de suportar condições do ambiente em que vivem, né? Eles conseguem se adaptar àquele ambiente. Se o ambiente é muito frio, tem animal que já habita ali e ele consegue se adaptar muito bem, ele consegue viver muito bem nesse lugar, né? Será que, por exemplo, um urso polar, ele conseguiria viver em um deserto quente? Será?
Ou um lagarto do deserto, será que ele conseguiria sobreviver à temperatura baixa dos árticos? Eu acho que não. Por quê? Porque o urso polar, ele tem a resistência para ele conseguir viver num ambiente frio, não é mesmo? A adaptação dele, a característica adaptativa dele já é, como se diz, preparada para viver em um ambiente frio, enquanto o lagarto do deserto também não conseguiria sobreviver às temperaturas baixas do Ártico. Por quê? Porque o organismo dele já é preparado para sobreviver às temperaturas mais quentes, né? Mais elevadas. Olha só. Então, em nosso planeta, nós podemos encontrar seres vivos em ambientes muito frios e também seres vivos em ambientes muito quentes, tá? Mas para que esses seres vivos, eles consigam viver nesses ambientes extremos, ou muito quente ou muito frio, eles apresentam características adaptativas. O que são características adaptativas? São aspectos que ajudam um ser vivo a sobreviver a condições do ambiente em que ele vive. Lembra que a gente estava falando lá em português sobre adjetivos, né? São adjetivos, são características próprias deste animal, que são características adaptativas, que deixaram ele adaptados ao ambiente, né? São características que deixam ele adaptados ao ambiente, tá bom? Agora, aqui no nosso outro textinho, ainda na página 143, fala assim, ambientes quentes e secos. Geralmente, os ambientes quentes, eles são secos, não é mesmo? E para sobreviver a esses ambientes, né, pode ser um desafio muito grande para uma pessoa, para um ser vivo. O calor é muito grande, a temperatura do corpo aumenta o tempo todo esse ser vivo perdendo água, porque ele respira, porque ele transpira, né? Ele soa. E muitas vezes, em um lugar assim muito quente, pode ser muito seco, igual eu acabei de falar para vocês aí, né? Às vezes não tem água suficiente. Por que seco? Porque às vezes não tem essa água suficiente para que a pessoa possa repor essa água no corpo, para se hidratar, né? Então, quando falta água em uma região, a presença de plantas torna-se rara, não é mesmo? Então, você pode observar uma imagem de um deserto, por exemplo. Você vê raramente plantas por ali. Geralmente, o que você vê? Uma ou outra planta. E estas plantas que sobrevivem a este ambiente seco e muito quente, provavelmente elas devem ter uma reserva, né? Uma reserva de água. Então, olha só, quando falta água em uma região, a presença de plantas ela se torna rara. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Pois estes seres, eles dependem de água para se desenvolver, olha só. Assim, além de a região ser muito quente e ter pouca água, também pode ter pouco alimento para alguns animais que vivem ali, né? Mas como será que os animais conseguem viver nesses lugares muito quentes? E aí? Lembrem-se da reserva que a professora falou para vocês. Então, para eles sobreviverem a esse tipo de ambiente, os organismos dos animais, eles passaram a apresentar mecanismos para quê? Para produzir, né? Para reduzir essa perca da água, né? Então, o organismo deles, em vez de funcionar como o organismo de alguém que não consegue se adaptar a essa região, o que acontece? O organismo dele passa a apresentar mecanismos para reduzir essa perca de água. Então, ele não perde água, por exemplo, como um ser humano que for lá para o deserto, né? E ficar junto com um animal que seja do deserto, por exemplo, o lagarto do deserto, você vai precisar de água primeiro que esse lagarto, porque o organismo dele tem um mecanismo que ajuda a reduzir essa perca de água, né? E, consequentemente, ele diminui o calor do corpo deles. É onde eles não transpiram tanto, eles não perdem essa água, né? Com tanta facilidade, enquanto outros animais apresentam ainda mecanismos para facilitar a perda do calor para o ambiente, tá? Então, olha só como o corpo de alguns animais é mágico, né? Digamos assim.
Então, olha só, nós temos aqui uma planta, e essa planta aqui, ela tem um mecanismo nela que faz com que ela reduza essa perca de água. Então, mantém ela sempre verdinha lá. Ela tem como se fosse um depósito de água nela mesma, né? Que geralmente ela é bem aquosa, né? E ela consegue ter essa água aqui, né? Quando ela necessita de água, ela tem ela como uma reserva dentro dela, certo? Então, olha só. E agora nós vamos entrar na página 144 e vamos falar sobre os animais adaptados a ambientes quentes, olha só. Então, antes de fazer essa leitura aqui, eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês que vem falando sobre animais e suas adaptações ao meio em que vive, tá? Então, vamos lá? Falando aqui, então, seres vivos, né? Então, animais e o ambiente, né? Essa questão da adaptação. Olha só. Pequeno, grande, colorido, espinhudo. Tem bicho de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. O reino animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas, justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos. Manguezais. Costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu habitat.
É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem. Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal passam muitos vasos sanguíneos, e com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão, do canto das cigarras, do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão têm preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si e vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de características e comportamentos, o que torna esse reino tão fascinante.
Vocês viram que legal, pessoal? Quantas características, né? E comportamentos diferentes para a proteção e adaptação, né? Que esses animais desenvolvem para viver, né? Para viver e conviver no meio ambiente em que eles estão adaptados, não é mesmo? Vocês viram que o bicho-pau ele se adaptou, né? A adaptação dele foi feita conforme a precisão, né, de sobrevivência dele. Então, ele se parece com um pau justamente para que aqueles passarinhos que gostam de comer insetos, né, não venham comer ele. Acho que é um pau, né? Então, eles acabam não comendo o bicho-pau. Aí, na nossa apostila, vem falando sobre os ambientes, os animais adaptados a ambientes quentes. Então, nós já vimos aquele vídeo, ele ajudou bastante, não é mesmo? Olha só, um exemplo, tá, de um animal que sobrevive a regiões muito quentes é o camelo, tá? E você sabia que ele pode beber até 100 litros de água de uma vez só? Pois é, dessa forma ele consegue manter o corpo dele hidratado por mais de 3 semanas, tá? Ele fica mais de 3 semanas sem tomar água. Por quê? Porque ele tem como se fosse uma reserva no corpo dele, que ele acomoda esses 100 litros de água e ele vai eliminando aos pouquinhos, sem precisar eliminar tudo de uma vez, né? No suor ou por exemplo, no xixi que ele vai eliminar, né? Então, quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele limita a quantidade de urina a ser eliminada. Ele diminui essa quantidade de urina, o corpo dele mesmo já indica que ele precisa diminuir e ele acaba diminuindo. E desse jeito, ele consegue, gente, olha só, se manter hidratado por bem mais tempo, tá? A raposa do deserto, nós já vimos ela na aula passada, né? Aquele bichinho orelhudo lá, né? Que vocês sabem qual é. Olha ela bem aqui, ó, tá? Então, a raposa do deserto, ela também é conhecida como feneco, né? Ela tem orelhas bem grandes, olha só. E com essas orelhas grandes, esse animal, ele perde calor mais facilmente, né? Para o ambiente. Assim, essas raposas, ela mantém o corpo dela fresco, mesmo que elas estejam em um ambiente muito quente. Outra característica são as patas deles, né? As patas desses bichinhos, que são cobertas por pelos espessos, né? Pelo bem grosso, né? E esses pelos, eles protegem essa raposa do deserto, da areia muito quente. Então, a facilidade delas caminharem na areia quente dá-se devido a esses pelos que elas têm na patinha embaixo, diferente, por exemplo, de um cachorro que não conseguiria andar nas areias do deserto, porque o cachorro não tem pelinho embaixo da patinha, né? Ele tem uma pele, né? Pode olhar aí, quem tem cachorrinho, olha na patinha do seu cachorrinho para você ver, é uma pele, mesmo que às vezes já esteja calejada, esteja um pouquinho mais durinho, mas é uma pele, né? E aqui, este animalzinho aqui, esta raposa do deserto, ela tem pelos, né, como cobertura dessa pele ali, da patinha. Porque, para facilitar, ela caminhar nessa areia muito quente. Tá bom, gente? E aí, vocês têm uma atividade que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Com a lupa na mão. E vocês vão desenvolver ela para mim, olha só. Ela vai ficar para mim corrigir na próxima aula daí, tá bom, gente? Além do camelo e da raposa do deserto, eu preciso que vocês pesquisem aí outro animal que vive em desertos. Em seguida, você vai fazer o desenho deles, tá? Desse animal que você vai pesquisar, você vai fazer o desenho dele aqui nesse cantinho, tá? Desse animal que você encontrou. Depois, você vai escrever aí uma característica adaptativa. Qual é a característica que faz ele se adaptar àquele ambiente? Hein? Essa característica, ela permite que esse animal sobreviva ao deserto, né? Então, você vai escrever aí 4 características, tá bom? Adaptativas desse animal. Bom, tem esse espaço de 4, mas às vezes o animal não vai ter 4 características adaptativas, tá? Mas marquem aí as características que eles têm, que são adaptativas, tá bom? Eu vou ficando por aqui com a nossa aula de ciências. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.